Há feridas que não permanecem abertas apenas por causa do que aconteceu. Muitas vezes, elas continuam sangrando porque são tocadas de novo, lembradas de novo, narradas de novo e usadas de novo em momentos de tensão. Existem relacionamentos que não foram destruídos por uma única falha, mas pela insistência em não deixar a falha morrer. Quantas amizades foram enfraquecidas porque alguém decidiu guardar a ofensa como munição? Quantos casamentos se desgastaram porque erros antigos nunca deixaram de ser trazidos à mesa? Quantas famílias vivem cansadas porque toda conversa delicada se transforma em um arquivo de acusações? A sabedoria de Deus, porém, nos conduz por outro caminho. Ela nos ensina que há uma maneira santa de lidar com a falha humana, uma maneira que não nega a verdade, mas também não alimenta a ferida, uma maneira que protege a amizade, honra a reconciliação e abre espaço para a cura. O que encobre a transgressão busca-me a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Provérbios 17, 9. Hoje, vamos permitir que essa palavra desça ao nosso coração com profundidade, porque talvez Deus queira curar não só o que fizeram contra você, mas também a maneira como você tem carregado essa memória. O livro de Provérbios é um tesouro de sabedoria prática. Ele não fala apenas de grandes temas teológicos. Ele entra nos corredores da vida real. Ele visita a casa, a mesa, a amizade, a família, o trabalho, a conversa e os conflitos cotidianos. E, em Provérbios 17, 9, Deus nos entrega uma chave poderosa para a preservação dos relacionamentos. O texto não está ensinando superficialidade. Também não está dizendo que o pecado deve ser romantizado, escondido de forma doentia ou tratado com indiferença. O ponto é outro. O Senhor está nos ensinando que o amor maduro não vive de reacender ofensas já tratadas. O coração sábio não faz da memória da falha uma arma constante. Ele busca a amizade, ele busca a reconciliação, ele busca a cura. Em tempos de suscetibilidade, orgulho e exposição constante, essa sabedoria é urgente, porque há pessoas que até dizem querer paz, mas alimentam a discórdia toda vez que renovam a questão. Há quem diga desejar reconciliação, mas não abre mão de revisitar o passado para manter o outro debaixo de culpa, e é justamente aí que a palavra de Deus nos confronta. Provérbios 17, 9 começa nos mostrando que há um caminho que busca a amizade. Isso é importante. O perdão bíblico não é apenas um dever frio. Ele é uma busca. Quem encobre a transgressão está tentando preservar algo valioso. Está dizendo, com atitudes, eu não quero que essa falha defina para sempre a nossa relação. O perdão tem poder restaurador porque interrompe a cadeia da repetição. Ele impede que o erro de ontem continue governando o presente. Perdoar não muda o passado, mas impede que o passado continue comandando o futuro. Por isso, 1 Pedro 4, 8 afirma: o amor cobre multidão de pecados. Veja, o amor cobre. O amor não expõe desnecessariamente. O amor não se alegra em manter a vergonha viva. O amor trabalha pela restauração. Há relacionamentos que só continuam existindo porque alguém, em algum momento, decidiu não transformar a ofensa em identidade permanente. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade. Isso é graça operando onde a carne queria revanche. Mas o que significa, afinal, encobrir a transgressão? Significa fingir que nada aconteceu? Significa tolerar abuso? Significa permitir injustiça? De maneira nenhuma. Encobrir a transgressão, no sentido bíblico, não é chamar o mal de bem. É escolher não propagar, não reacender e não usar continuamente uma falha já reconhecida e tratada. Quando há arrependimento, quando a verdade foi encarada, quando houve pedido de perdão e disposição de mudança, o amor não insiste em desenterrar o que Deus está curando. Encobrir, aqui, é proteger. É colocar um manto de misericórdia sobre aquilo que poderia ser exposto para humilhar. É tratar a fragilidade humana com temor, discrição e graça. Tiago 5, 20 nos lembra que quem converte um pecador do erro do seu caminho cobrirá a multidão de pecados. Isso aponta para uma ação redentora. Não se trata de cumplicidade com o mal, mas de uma postura que coopera com a restauração em vez da destruição. É essencial discernir a diferença entre graça e conivência.
Graça não é permissividade moral. Graça não é silêncio covarde diante do pecado destrutivo. Graça é verdade ministrada com amor, seguida de disposição para restaurar. Conivência, por outro lado, é permitir que o mal prospere sem confronto responsável. Em alguns casos, o amor cobre, em outros, o amor confronta. Mas até o confronto, quando é de Deus, não busca humilhar, busca curar. Efésios 4, 30 e 1 e 32 diz que toda amargura, cólera e maledicência sejam removidas, e acrescenta: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Esse é o equilíbrio do reino. Verdade sem crueldade, correção sem dureza carnal, perdão sem relativismo. Por isso, encobrir a transgressão não significa anular limites saudáveis, nem negar a necessidade de processos sérios em situações graves. Significa que, onde houver espaço para restauração, o coração cristão não escolherá o caminho da exposição desnecessária nem da lembrança cruel. A segunda parte do versículo é tão forte quanto a primeira. O que renova a questão separa os maiores amigos. Aqui está um alerta poderoso. Renovar a questão é reabrir aquilo que já havia sido tratado. É revisitar a falha não para curar, mas para ferir de novo. É trazer o passado à mesa com o objetivo de controlar, envergonhar ou manter distância emocional. Algumas pessoas não percebem que, ao renovar a questão continuamente, estão sabotando a confiança que desejam reconstruir. Não existe reconciliação verdadeira onde o passado é permanentemente usado como acusação. Toda relação precisa de memória. Sim, mas não pode viver aprisionada a uma memória inflamada. Quando a ofensa se torna assunto recorrente, os laços adoecem. A amizade se desgasta. O casamento perde leveza. A família se fecha. O irmão se afasta. O ambiente fica marcado por cautela e medo. Não porque o erro foi grande demais, mas porque nunca lhe permitiram ser vencido pela graça. Existe um silêncio que não é omissão. É sabedoria. Existe uma discrição que não é medo. É amor. Nem tudo precisa ser repetido. Nem toda falha precisa ser tornada pública. Nem toda conversa deve sair do lugar privado onde poderia ser curada. A maturidade espiritual sabe guardar o que não deve ser espalhado. Sabe discernir quando falar, com quem falar e para que falar. Há pessoas que não resolvem a dor, apenas a distribuem. Transformam a ofensa sofrida em narrativa permanente. Compartilham o erro do outro com vários ouvidos, mas raramente o levam primeiro diante de Deus. A sabedoria bíblica nos chama para a discrição amorosa, não para proteger o pecado, mas para proteger a possibilidade de redenção. Um coração restaurador não tem prazer em espalhar manchas. Ele deseja ver pessoas tratadas pela graça de Deus. No casamento, Provérbios 17, 9 é extremamente prático. Quantas discussões são inflamadas porque erros antigos sempre voltam? Há casais que até pediram perdão um ao outro, mas ainda usam a falha passada como recurso de argumentação no presente. Assim, a ferida nunca fecha. Na família, a mesma coisa acontece. Pais relembram quedas antigas dos filhos. Irmãos reacendem episódios já encerrados. Parentes carregam arquivos emocionais que são acessados em toda tensão. O resultado é desgaste, frieza e distanciamento. Na igreja, essa sabedoria é indispensável. Um ambiente espiritual se torna pesado quando as falhas não são tratadas com verdade e misericórdia, mas com fofoca, repetição e marcação de passado. Colossenses 3, 13 nos chama a suportar e perdoar uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Isso deveria moldar a cultura das nossas comunidades. Nas amizades, Provérbios 17, 9 revela por que vínculos profundos às vezes se rompem. Não foi apenas pela transgressão inicial, foi porque alguém nunca parou de renová-la. O amor que busca a amizade trabalha para preservar a aliança, não para transformá-la em campo de cobrança. Se queremos entender plenamente essa verdade, precisamos olhar para Jesus. Nele vemos graça sem mentira e verdade sem crueldade. Cristo não relativizou o pecado, mas também não tratou pecadores arrependidos com desprezo. Ele confrontou para restaurar. Ele corrigiu para redimir. Ele acolheu para transformar. Pense em Pedro. Ele negou o Senhor.
Foi uma transgressão grave, dolorosa e pública. Mas, após a ressurreição, Jesus não fez da queda de Pedro uma sentença eterna. O Senhor o restaurou. Houve confronto amoroso? Sim. Houve verdade? Sim. Mas houve, acima de tudo, reconciliação. Em Mateus 18, 21 e 22, quando Pedro pergunta quantas vezes deve perdoar, Jesus amplia completamente a medida humana, apontando para uma disposição contínua de graça. Isso não significa banalizar a ofensa, mas reconhecer que o reino de Deus não é sustentado por contabilidade de mágoas, e sim por misericórdia transformadora. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem como alguém que foi profundamente ferido, e é importante dizer com cuidado: perdoar não é negar a dor. Você não precisa fingir que não sofreu. O Evangelho não exige amnésia emocional. O que Deus pede é que a dor não se torne senhor do seu coração. O perdão é o caminho pelo qual a ferida deixa de mandar em você. Talvez, por outro lado, você esteja ouvindo isso como alguém que feriu. Nesse caso, Provérbios 17, 9 também chama a responsabilidade. Não basta desejar que o outro supere. É preciso reconhecer a falha, confessar, mudar a postura e honrar o processo de restauração com humildade. Quem feriu precisa valorizar profundamente a graça recebida. A boa notícia é que há esperança para ambos. Há esperança para o coração machucado e para o coração culpado. O Evangelho sabe visitar os dois lados da ferida. Ele cura quem chora e transforma quem falhou. Ele produz reconciliação onde o orgulho só produziria distância. Como praticar essa palavra? Primeiro, pergunte a si mesmo se você está alimentando alguma questão que Deus já lhe chamou a entregar. Existe uma falha antiga que você continua trazendo à memória para acusar? Existe uma conversa que você revive, não para curar, mas para lembrar ao outro a sua culpa? Segundo, aprenda a distinguir entre conversar para restaurar e conversar para reacender. Nem toda retomada de assunto é pecado. Às vezes ainda há pontos a tratar. Mas a pergunta é: qual é o espírito? Há humildade? Há busca de cura? Ou há desejo de vencer, punir e constranger? Terceiro, proteja a reputação de quem está em processo de restauração. Se algo pode ser tratado em secreto, então trate em secreto. Se uma falha já foi confessada, não a transforme em assunto recorrente para terceiros. O amor maduro não espalha o que poderia ser coberto pela graça. Quarto, se você feriu alguém, não exija restauração instantânea. Demonstre arrependimento verdadeiro com constância, mudança de postura e sinceridade. E, se você foi ferido, peça ao Espírito Santo a graça de não fazer da lembrança da ofensa um altar permanente dentro da alma. Por fim, lembre-se de que perdão não é emoção passageira. É uma decisão repetida diante de Deus. Às vezes, o coração precisará reaprender essa decisão muitas vezes, até que a paz se estabeleça com mais profundidade. Agora, silencie por um instante diante do Senhor. Pense nos relacionamentos mais sensíveis da sua vida. Existe alguém cuja falha você nunca deixou descansar? Existe alguma dor que você continua reabrindo em pensamento, em palavras ou em discussões? Ouça novamente a voz da Escritura. O que encobre a transgressão busca-se a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Provérbios 17, 9. Talvez Deus esteja mostrando que por trás da sua insistência em renovar a questão existe um coração cansado, inseguro ou ainda ferido. Talvez o Senhor esteja revelando que você precisa entregar a Ele o direito de administrar a justiça, em vez de continuar administrando a dor por conta própria. Talvez Deus também esteja chamando você ao arrependimento por uma ofensa cometida. Não endureça. A graça que perdoa também transforma. A reconciliação começa quando o orgulho cede lugar à verdade e ao amor. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade. Tu conheces as nossas feridas, os nossos relacionamentos, as nossas memórias dolorosas e tudo aquilo que ainda pesa dentro da nossa alma. Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que renovamos questões que já deveriam ter sido tratadas com graça. Perdoa-nos quando usamos o passado como arma, quando reacendemos ofensas e quando permitimos que a amargura ocupasse espaço onde o Teu amor queria operar cura. Ensina-nos a encobrir a transgressão no sentido santo da Tua palavra. Dá-nos discernimento para não sermos coniventes com o mal, mas também não sermos cruéis com quem se arrepende. Forma em nós um coração reconciliador, discreto, sábio e misericordioso.
cura casamentos feridos, restaura famílias cansadas, visita amizades rompidas e purifica relacionamentos na igreja. Onde houver dureza, derrama mansidão. Onde houver culpa, derrama arrependimento. Onde houver vergonha, derrama graça. Onde houver distância, sopra reconciliação. E que, olhando para Jesus, aprendamos a viver com verdade e amor, com firmeza e misericórdia, com santidade e compaixão. Em nome de Cristo, nosso Redentor e Restaurador. Amém. Se este devocional falou com você, eu peço que reserve um segundo para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a mensagem do Evangelho a chegar a mais pessoas que, assim como você, estão precisando dessa palavra de consolo e segurança espiritual.